Boa noite, boa noite. Quantos estão com Bíblia nas mãos? Bíblia nas mãos. O segredo é Bíblia nas mãos e Jesus no coração, amém? Deus seja louvado, seja muito bem-vindo aqui na presença de Deus. Que bom que nós estamos aqui mais uma noite para nós abrirmos a palavra de Deus e descobrirmos aqui alguns segredos que fortalecem a nossa vida espiritual. São colírios para os nossos olhos, colírio para os nossos olhos, discernimento para a nossa mente, força para a nossa vida. Vamos para a Bíblia Sagrada hoje à noite. Nós vamos para o livro... Vocês lembram o livro que nós lemos ontem, não? Vamos ler de novo então, né? Livro bom demais. Vamos para o livro de Mateus. Livro de Mateus. Mateus é o livro que nós vamos fazer a reflexão hoje à noite. Mateus capítulo 14. Enquanto você procura aí, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quantos já enfrentaram problema na vida? Levanta a mão. Tá bom? Quantos enfrentam problema? Levanta a mão. Quantos desconfiam que um problema vai te visitar? Levanta a mão aí. Como é que a gente faz, né? Como que a gente reage? Como que a gente se comporta? Vamos para a Bíblia e nós vamos descobrir algumas coisas maravilhosas hoje à noite. Mateus capítulo 14. Você lembra o que é que a gente faz antes de a gente ler a palavra de Deus? Você lembra, não? A gente faz o quê? Quando a gente une as mãos para orar, Deus sempre abre as dele para abençoar. As montanhas dos problemas só podem ser escaladas de joelhos. E toda vez que a gente ora, Deus ele não vem até nós, mas nós somos levados até Ele. E eu queria te pedir mais uma vez, quanto mais oração, mais poder. Vamos dobrar os nossos joelhos e nós vamos falar com Deus. Grande Deus, muito obrigado, porque estamos vivos e estamos em Tua presença para ouvir a Tua palavra. Tantas pessoas foram dormir ontem, mas não acordaram hoje. Tem tanta gente, Senhor, nesse momento na UTI. Tem tanta gente nesse momento no hospital. Tem tanta gente nesse momento velando um ente querido em um sepultamento. Tem tanta gente atrás das grades. Tem tanta gente que hoje recebeu a notícia que está desenganado pelos médicos. Mas unicamente por causa da Tua graça, aqui nós estamos em Tua presença. Portanto, Deus, nós queremos Te pedir, por favor, mais uma noite, fala ao nosso coração. Fala aquilo, Pai, que talvez não o que a gente quer, mas o que a gente precisa ouvir. E nós queremos sair daqui hoje à noite com paz no coração e Jesus fazendo a diferença em nossa vida. Vamos abrir a Bíblia e queremos que o Senhor fale a nossa vida. Nós te pedimos, tendo a certeza que seremos ouvidos, porque vamos concluir a prece e ela vai assinada no nome de Jesus. Amém. Mateus é o livro, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de fazer o quê? Se ele orava, imagina nós. Mas vamos lá. Em caindo a tarde, 18 horas mais ou menos aí, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, talvez aí 4 a 5 quilômetros ali da beira-mar, tá bom? E o barco estava sendo o que pelas ondas? Vocês estão com Bíblia aí, gente?
Vamos de novo? O barco estava sendo o quê pelas ondas aí? Açoitado, né? Diz a Bíblia. Porque o vento era a favor ou contrário? Contrário. Vai gravando isso aí. Os discípulos entraram no barco e o barco foi açoitado pelas ondas e o vento era contrário. Aí verso 25. Na quarta vigília da noite, pastor, que horas mais ou menos? Quarta vigília da noite, entre 3 às 6 da manhã. Foi ter Jesus com eles, e aqui tem uma coisa que eu acho muito legal. Como é que Jesus chegou? Andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. Traduzindo, eles ficaram apavorados, né? Segundo aqui o relato da Bíblia. E eles exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, já chegando aí no nível do pavor, diz a Bíblia que eles gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus sempre trabalha com ânimo, né? O agente ativador da alma. Aí o versículo 28 diz assim, respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve o quê? Medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Essa história que nós acabamos de ler, ela aconteceu no final de março, no começo de abril, provavelmente, do ano 30 depois de Cristo. A Bíblia diz que Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão. Observa só a cena. O que está por trás dos bastidores aqui é o seguinte, o povo estava disposto a coroar Jesus como rei. Para você ter uma ideia, os discípulos, eles se uniram à multidão. Na cabeça dos discípulos, eles tramaram um plano, e o plano era o seguinte, estava tudo projetado. Jesus estava diante de uma multidão, e os discípulos estavam friamente calculando o seguinte, nós vamos, em um determinado momento, coroar Jesus como rei terrestre. Judas era o mobilizador desta ideia. E Jesus, sabendo de todas as coisas, Jesus automaticamente quebrou a estratégia dos discípulos. Jesus olhou para os discípulos e pediu que eles voltassem para Cafarnaum. E Jesus despediu a multidão e ele foi orar sozinho por ele e orar pelos discípulos que logo, logo iriam passar por uma grande tempestade. O que me chama a atenção aqui na Bíblia é que os discípulos, quando Jesus falou para eles irem embora, eles ficaram chateados, eles ficaram impacientes, porque os discípulos na cabeça deles, eles estavam pensando assim, a gente não pode perder a oportunidade, a gente tem que coroar o homem aí como rei terrestre, e Judas já imaginou, você é o tesoureiro, Pedro, tu pode ser o assistente do homem, a gente não pode perder essa oportunidade. E Jesus, sabendo de tudo, quebrou o plano, falou, vocês vão embora daqui, a multidão, muito obrigado pela presença de vocês, e eu vou ficar sozinho. Os discípulos, eles demoraram um pouquinho a ir para o mar, mas nunca Jesus tinha falado com tanta autoridade e tanta força como Jesus falou nesse momento. E a Bíblia diz então que eles entraram o mar afora. Impressionante que eles viveram um dia da seguinte forma, dividido, um dia de sol e uma noite de tempestade. E antes de continuar aqui, complementando aqui a informação do texto, deixa eu te dizer que a nossa vida às vezes é assim, né? Às vezes nós estamos vivendo um dia maravilhoso, basta um telefone, um telefonema, muda tudo. Basta uma notícia, muda tudo. E os discípulos enfrentaram isso, e a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, vocês lembram que horas eram mais ou menos, quarta vigília da noite, que horas era mais ou menos? Entre 3 às 6 da manhã, imagina a cena. Quantos aqui já andaram de navio? Levanta a mão para eu ver. Quem já andou de navio? Legal. Quem já andou de barco? Canoa? Melhorando, né? Ok. Alguém aqui já enjoou quando estava em alto mar? Já enjoou? Tá bom. Alguém já foi assim para alto mar, mas o alto mar mesmo, que você olhou para tudo que é lugar, a única coisa que você via era água e céu? Levanta a mão. Alguém já passou por uma tempestade? Tem uns aí que passaram. Deixa eu te dizer uma coisa aí, não é moleza não, irmão. Imagina a tempestade, a água vai para um lado e o barco vai para o outro, e entra a água e tira a água, e o desespero total, e
tudo escuro, mas eles eram peritos, né, pescadores, eles sabiam, eles manjavam bem de velocidade, de rumo, de vela, de tudo. Agora, no momento que eles estavam desesperados, a Bíblia diz que houve um relâmpago, aí quando eles olham, quem que eles viram? Quem que eles viram? Quem que eles viram, irmãos? Eles viram, eu imagino na cabeça dos indivíduos. Imagina, nós vamos morrer, não vamos morrer, para de pensar negativo, rapaz, não vamos morrer, vamos não, nós vamos morrer, vamos não, vamos morrer, vamos não. Aí daqui a pouco tudo escuro, tira a água. Aí, quando eles olham, tá vendo que nós vamos morrer, a morte veio buscar nós aqui, ó. Você tá louco? Gente, imagina a situação. Flávio José, um grande historiador, ele disse que possivelmente a crença de fantasmas ainda fosse muito popular naquela época e talvez não tivesse completamente saído da mente dos discípulos. Agora, a Bíblia diz que eles estavam apavorados, eles estavam com pavor. E eu te digo que existe uma diferença. Tem algum psicólogo aqui entre nós? Tem? Tem ali? Então vou entrar um pouquinho de leve na tua área, tá bom? Então é assim, ó, a psicologia diz que é uma diferença entre medo e pavor. Beleza? O medo tem uma base racional, é uma defesa do psiquismo humano. Já o pavor é um medo assim um pouquinho mais exagerado. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quantos aqui tem medo? Levanta a mão esquerda. Quem tem medo de alguma coisa? Levanta a mão esquerda. Quem aqui não tem medo de nada? Levanta a mão. De nada. Você sabe que o medo, ele nos acompanha desde criança. Quando a criança nasce, ela já tem medo. Tem criancinha que tem medo do escuro. Enquanto criancinha tem medo do escuro, tem adulto que tem medo de barata. Já imaginou? Adulto tem medo de barata, tem medo de aranha. É impressionante hoje como tem gente que tem medo de cobra, tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de viajar de avião, tem gente que acha que o avião vai cair exatamente naquele dia, tem gente que tem medo, inclusive, de cemitério. Eu fui num cemitério chamado São João Batista, no interior do Ceará. E eu vi esse cemitério porque eu falei para vocês, no sábado, eu morei no interior do Ceará. Minha mãe pediu para eu morar no interior, vocês lembram? E eu fui morar lá com meu tio. E eu morava, e meu tio morava algumas pessoas com ele. Dentre as pessoas que moravam com ele, morava um senhor. E eu era adolescente, e o senhor já bem de idade, um conflito geracional, né? Mas a gente era amigos. E esse senhor gostava de tomar uma cachaça, 2 dedos. Ele gostava assim de tomar 2 dedos. E ele tomava com força, cachaça com pão. E aí o meu tio ainda é até hoje, muito firme. Ele falou o seguinte, ó, se você chegar embriagado, você não dorme aqui. Se você quiser tomar tuas cachaças, tu toma onde tu quiser, mas aqui tu não pode vir embriagado. Mas um dia, aquele meu amigo, um senhor de idade, ele chegou bêbado. E o meu tio, um homem de palavra, falou assim, ô brother, você não vai dormir aqui não, eu te avisei, você não vai dormir aqui não. E ele, embriagado, saiu andando, perambulando pelas ruas do interior, ali da cidade chamada Aracoiaba. E ele andou para um lado e para o outro, segundo ele, viu o cemitério, não identificou muito bem, assim, totalmente. O coveiro, por ocasião daquela época lá, tinha entrado no cemitério à noite para buscar lá uma ferramenta, deixou o portão aberto. O meu amigo olhou um portão aberto, na cabeça dele, o portão lá estava fechado e esse aqui estava aberto. Melhorou, então. Ele entrou no cemitério e ele disse que viu uma tumba assim, meio retangular. Na cabeça dele era uma cama, entendeu? E ele foi se alojando por ali. O coveiro não o viu. O coveiro saiu, fechou o portão, trancou o portão. E o meu amigo disse para mim que ele foi lá e ele apagou. Ele apagou. Quando foi mais ou menos umas 5 e pouco da manhã, que lá já vai clareando, ele acordou e já acordou meio que melhor, né? Aí ele falou, meu Deus do céu, gente, onde que eu... Meu pai eterno, não é possível. Eu estou no cemitério, quem me trouxe para cá? Eu morri? Não é possível, não me avisaram, gente. E ele falou, não é possível. Aí ele ouviu um barulho. Aí quando ele ouviu um barulho, ele percebeu que era o barulho de uma bicicleta. E ele olhou e o portão estava todo fechado, não tinha como ele ter acesso ao portão. E ele percebeu que a parede tinha assim, uns buraquinhos na parede, então dava para ele subir na parede. No muro, no caso. E ele subiu no muro, ele falou assim, eu vou pedir ajuda aqui, porque como é que eu vou ficar aqui?
e era o padeiro. Lá no interior, ele usava, tipo, eu não sei se vocês sabem o nome, como é que é? É balaio, eu não sei. Né? O cesto, pronto, um cesto, com pães. E eu já vi esse tipo de cesto na bicicleta Monarch, entendeu? A bicicletazinha assim, os cestos. E o camarada, na maior boa vontade, trabalhador, meu Deus, indo trabalhar, entregar pão. Ele aqui, ó, pedalando e pão na frente, pão atrás. O meu amigo falou que precisava de ajuda. Então ele viu lá o muro, colocou a cabeça, na hora que o padeiro estava passando, de madrugada, já escurece, clareando, ele só falou assim, ó, ei, me ajuda! Acabou. Ele falou assim, ó, eu pedi ajuda, voou pão. Ó, mas foi pão para tudo que é lugar. Ele disse que até hoje ele está atrás do padeiro e não tem notícia do padeiro. Na sua opinião, você acha que o padeiro pensou o quê? O que você acha que o padeiro pensou? Se fosse você passando assim na frente do cemitério, tipo assim, clareando ainda, meio que nublado, assim, uma penumbra ainda, né? Você passando e alguém colocasse a cabeça, ei, me dá uma força aqui. Você faria o quê? Gente, deixa eu te falar um negócio aqui. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que o pavor, ele é um medo incontrolável. A psicologia diz que quando uma pessoa está apavorada, algumas coisas acontecem. Em primeiro lugar, desequilíbrio do emocional. Segundo lugar, perda do raciocínio lógico. Terceiro lugar, neutralização do potencial. E quarto lugar, a pessoa pode ter delírios e ilusões. E foi exatamente o que aconteceu com os discípulos. Eles olharam, Jesus apareceu, mas os camaradas estavam tão apavorados que em vez de eles olharem, perceberem Jesus, diz a Bíblia que eles viram quem? Um fantasma. É impressionante quando a pessoa está apavorada, como ela perde o controle, a neutralização do potencial, ela perde o raciocínio lógico, o emocional é desequilibrado. Por exemplo, você já viu, imagina que uma mulher ela vai tirar habilitação, ela vai lá, por exemplo, no órgão responsável pela sua carta, lá, sua habilitação, e na hora que ela entra, ela fica nervosa, tão nervosa que ela fica apavorada, e ela não consegue ter êxito, e ela sempre reprova. Reprova, porque ela perde o controle, está tão apavorada que o desequilíbrio dela, do emocional, perda do raciocínio lógico, neutralização do potencial, ela começa a ficar apavorada. Aí ela reprovou umas 10 vezes. Aí ela vai falar com o marido, na maior paciência do mundo, que geralmente é assim que acontece. Meu amor, vamos de novo, eu vou te ajudar. Eu te pergunto, uma mulher nesse nível, nessa situação, ela tem que fazer autoescola novamente para ela aprender alguma coisa? Ou ela precisa de um acompanhamento psicológico? O que ela precisa? Acompanhamento psicológico. Gente, quando a pessoa está apavorada, ela tem um desequilíbrio do emocional. Por exemplo, já imaginou uma pessoa sendo assaltada? Se você for assaltado, você tem que pedir a Deus para ser um assaltante que tenha mestrado em assalto, doutorado em assalto, gente experiente. Porque se você for assaltado por alguém inexperiente, essa pessoa pode acabar tirando a tua vida. Entendeu? Porque imagina, é um assalto! E o cara todo inexperiente, está estagiando ainda no assalto. Aqui assim, ó. É um assalto! Aí se você for pegar a carteira para dar para ele vai tomar um susto e ele vai te matar. Entendeu? Já o experiente, não. O experiente, ele é na maior categoria, já tem certificado e tudo e tal, entendeu? Então assim, ó, se você ficar apavorado é problema. Já imaginou, por exemplo, uma mulher pode ser um homem também, mas imagina que uma mulher está no carro, aí chega um camarada, é um assalto, sai do carro agora. Se ela ficar apavorada, ela perde o raciocínio lógico. Ela não consegue fazer o que ela sabe fazer. Daqui a pouco ela quer fugir. Ela quer apertar o acelerador, ela aperta o freio. Ela deixa o carro morrer. O raciocínio lógico. E ela tem desequilíbrio do emocional. Tipo assim, ó, o bandido leva o carro e ela fica chorando. A polícia chega, ela chora. Quem chega, ela chora. Ela para de chorar. O marido chega, ela chora de novo. E fica. Tem gente que perde o emocional, é desequilibrado no funeral. Você já viu gente no funeral que tem uma crise de riso? Então, se a pessoa estiver apavorada, isso aí acontece. Agora, os discípulos estavam tão apavorados que eles tiveram delírios e ilusões. Por isso que eles olharam, quem que apareceu para eles? Realmente, quem que era, irmãos? Quem que era? Jesus. Mas eles viram quem? E como é que Jesus chegou, diz a Bíblia? Como é que ele chegou? Olha para quem está do teu lado e toca na pessoa, tá, para ver se ela está viva. E diz assim, ó, andando sobre as águas, filho. Agora fala assim, ó, andando. Andando.
Por que Jesus chegou andando sobre as águas? Deixa eu te dizer uma coisa, será que o óbvio não seria ele chegar de barco? Né? Ou nadando? Nadando. Ó, imagina só, gente, eu não sei se você está lá, de um lado para o outro, e o barco e tal, e quebra tudo, e vamos morrer, e chega um barco para ser o resgate, gente, aí Jesus ele chega andando. Qual que era a primeira? Veio morrer com a gente também, meu Deus, vamos matar Jesus aqui, ó. Porque, como é que pode? Deixa eu te dizer uma coisa, por que ele chegou andando? Porque se ele chegasse de barco, era o óbvio. Ele chegou andando porque era o inesperado. Jesus é assim. Às vezes tu pede o óbvio, ele não te dá, porque para você ele tem algo inesperado. Amém? Agora, quando eu olho aqui para a Bíblia, eu percebo que essa cena que você está vendo aí na tela, para isso acontecer, Jesus teve que desafiar a lei da gravidade. Para isso aí acontecer, ele não levitou. Tem gente que pensa que Jesus chegou levitando. A Bíblia diz aqui, ó, que ele andou sobre as águas. Ei, deixa eu te falar, ele não transformou aqui a água de líquido para sólido. Tem gente que acha que era gelo, entendeu? Jesus, naturalmente, está em um lago aí que você conhece, daqui a pouco é um tempo muito frio, ficou gelo, e Jesus chegou andando ali no gelo. Não foi, ele andou, e a Bíblia diz sobre as águas. E deixa eu te falar, para ele andar sobre as águas, ele não podia quebrar a tensão superficial da água. Obrigado, hein? Ele não podia quebrar a tensão superficial da água. Você sabia que todo líquido ele tem uma tensão superficial, que é uma camada elástica que fica na sua superfície. O óleo tem, a gasolina tem, o óleo diesel tem, né? O álcool tem, o mel tem. E não é todo mundo que anda sobre as águas. Alguém aqui já andou sobre as águas? Mas, por exemplo, o mosquito anda sobre as águas. Porque ele não quebra a tensão superficial da água. Alguém aqui já viu um mosquitinho andando assim sobre as águas? Quem já viu um mosquito andando sobre as águas? Levanta a mão. O mosquito, ele anda. Agora, a Bíblia diz ainda assim, ó, ele andou sobre as águas. Gente, detalhe da Bíblia, ele andou. Eu não sei se você já teve a curiosidade, eu já tive, de pegar uma pedra e tem um lago assim, ó, você pega assim a pedra e ó, joga assim, ela quica 2 vezes e afunda. Alguém já teve essa experiência? Levanta a mão. Ela não consegue quicar umas 2 vezes? Pela velocidade, ela consegue quicar 2 vezes para depois afundar. Mas Jesus não foi correndo, não. A Bíblia diz que ele foi andando. Ei, para isso acontecer hoje, Jesus naquela época produziu um campo antigravitacional sobre seus pés. Para ele andar, essa imagem que você está vendo na tela, para ele andar, ele teve que alterar os átomos da água. Ele teve que criar uma repulsão iônica, que é uma sobrecarga nos elétrons, transformando átomos em íons. E quem faz isso é a galera da NASA. E a Bíblia diz que simplesmente Jesus andou por sobre as águas. Sim, o que é que eu aprendo com isso? Que o nosso Jesus, ele tem poder de pegar o difícil, transformar fácil, o complicado transformar em algo simples, e o impossível nas mãos dele se torna possível. Diga amém. Falando nisso, você já ouviu uma experiência que Jesus ele foi ser preso e tal? Aí daqui a pouco, quando foram prender Jesus, aí tinha um discípulo, que eu não lembro bem assim agora o nome dele, estou forçando aqui a expressão, pegou aqui, entendeu, uma espada, e vai prender ninguém aqui não, gente. Aí partiu para cima de um soldado, ele, o discípulo, mirou para não machucar tanto o soldado, ele mirou só na orelha, para não ter dificuldades maiores. Você acha que foi assim? Ele mirou, foi na testa. Ele queria logo era arrebentar de vez. Naquela época, os soldados, ó, reflexo, o soldado passou para cá e... Quem foi o discípulo? Como era o nome do soldado? Está na Bíblia, viu, irmã? Essas coisas que eu estou falando, está na Bíblia, tá bom? Era Malco. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que não precisa procurar não. Lucas 22, 51, a Bíblia diz assim, ó, e tocando-lhe a orelha, o curou. Ai, mas eu acho muito massa. Que Jesus, a Bíblia diz, que tocando-lhe a orelha, o curou. Você já viu alguém fazer isso aí? Tipo assim, ó, tem como alguém me emprestar aqui um facão para eu cortar a orelha de alguém? Para você só ter uma noção. Gente, você já viu, tipo assim, ó, quando a gente lê parece que é tão frio, né? Tocando-lhe a orelha, o curou. Sim, sabe o que foi isso aqui? Uma cirurgia de reimplante. Foi uma cirurgia de reimplante.
Pergunta a qualquer cirurgião plástico, qualquer um, a amputação traumática do pavilhão auricular, gente, você não tem noção. Isso aqui para um cirurgião plástico, para ele reconstruir essa unidade anatômica, ele tem que ser fera demais, mas tem que ser muito fera, porque eu vou te dizer alguns detalhes aqui importantes. Por exemplo, o que deveria ter acontecido ali? O que Jesus fez, ele deveria, em primeiro lugar, ele teria que ter um bloqueio anestésico com xilocaína, para começar. Depois, ele tinha que fazer higienização com soro fisiológico. Depois, ele tinha que suturar o membro. Depois, ele teria que fazer a antibioterapia, que é o tratamento com antibiótico. E nesse caso, aí tinha que ser venoso na veia. Depois, ele teria que reimplantar o membro de maneira que os vasos sanguíneos se interligassem entre si. Aí a Bíblia diz que ele se abaixou e colocou no lugar. Ah, meu Deus do céu, eu acho massa demais. Gente, deixa eu te falar um negócio aqui. Por que Jesus agiu rápido? Por que ele se abaixou? Porque não ia ter isquemia. Não podia ter necrose. Ele foi lá, se abaixou e fez assim, ó. Pode ir embora, filho. Resolveu. Deixa eu te falar um negócio assim, ó. Não tem o que tu acha que é complicado, que é difícil, que não tem jeito? Coloca na mão dele, para tu ver o que acontece. Coloca na mão dele, para tu ver o que acontece. Ah, pastor, é difícil. Para você, filho. Quem és tu? Difícil, na tua visão. Falando nisso, alguém lembra da cena em que Jesus parece que ele estava numa festa, não sei se era de casamento, que parece que faltou aí. Foi que faltou? Tá bom. Aí o que Jesus fez? É porque às vezes a gente olha esses detalhes da Bíblia, mas a gente lê assim, parece que está lendo. Você consegue transformar água em vinho hoje, filho? Tu sabe o que Jesus fez para que isso aqui fosse possível? Quando a Bíblia diz assim, ó, Jesus transformou a água em vinho. Tinha ali, eu acho que uns 500 litros, 480 litros de água e tal. Jesus transformou a água em vinho. Aí, às vezes, a gente olha o primeiro milagre. Não, isso aí, pois é, gente, uma bênção demais. Meu filho, deixa eu só lhe dar uma informação, que a composição da água é completamente diferente da composição do vinho. A água, só para o seu governo, é H2. Então, se eu digo H2O, é uma molécula que tem 2 átomos de hidrogênio e tem 1 de oxigênio. O vinho tem carbono e nitrogênio. Então, assim, ó, só para eu dar uma explicação leve para você. Aliás, hoje, se fosse transformar a água que Jesus transformou em vinho, hoje, o que era possível fazer? Eu vou te dar a receita, de repente pode montar uma empresa, pegando a água e transformando em vinho e vai ganhar dinheiro. Ó, que coisa maravilhosa. Vamos lá. Para você transformar água em vinho hoje é muito fácil. Em primeiro lugar, você precisa de um reator atômico com acelerador termonuclear, para começar. Você precisa disso aí. Aí depois, você tem que separar prótons, nêutrons e elétrons. Aí depois, tu tem que reestruturá-los para produzir na água o carbono e o nitrogênio que não tem na água. Viu? Tem que produzir lá. Aí depois tem que ter a fisão nuclear, fusão nuclear. Para quem não entende, confusão nuclear. Pronto, confusão nuclear. Aí para dar certo, você precisa de um calor equivalente ao calor do Sol. Não tem um calor do Sol? Então tu precisa de uma estrela do tamanho do Sol vezes 200 bilhões. Então assim, para dar certo, é um reator atômico com acelerador termonuclear, separa prótons, nêutrons e elétrons, junta novamente para produzir nitrogênio, ali o carbono que não tem na água. Aí tu precisa de um calor equivalente a 200 bilhões de estrelas do tamanho do Sol. É só isso aí. Aí transforma água em vinho. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Jesus, ele mexe com o universo inteiro, se um casal o convidar para ele resolver o problema. Ele mexe com o universo. Quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que o Jesus que nós estamos falando dele é especialista em realizar o inesperado, o improvável e o impossível. Diga amém. Agora vamos voltar aqui para a Bíblia para a gente ir para a parte final, porque não é vigília. Quando eu olho aqui para a Bíblia, os discípulos obedeceram a Jesus, diz aqui a palavra de Deus, e eles entraram no barco. Eu pergunto para vocês, quem foi que mandou os discípulos entrarem no barco? Quem mandou? Quem mandou? Jesus. Eles só entraram no barco que Jesus mandou, ué.
Eles estavam fazendo o que Jesus mandou eles fazer. Eles estavam indo para onde Jesus os mandou ir. Agora, quando você olha para a Bíblia, tem um camarada, que eu não sei se você lembra o nome dele, que ele passou por uma tempestade porque ele desobedeceu a Deus. Como que era o nome dele? Mas os discípulos, de acordo com a Bíblia, eles enfrentaram uma tempestade porque eles obedeceram a Deus. Então assim, deixa eu te dizer logo a primeira informação aqui. Se tu obedecer a Deus, tu vai ter tempestade na vida. E se tu desobedecer a Deus, tu também vai ter tempestade na vida. Então assim, pastor, como é que eu faço para eu não ter problema na vida? Morrer. É a única solução. Gente, todo mundo vai passar por problema na vida. Ah, não, eu vou sair do Brasil, vou sair de Portugal, porque vai melhorar, pode melhorar, mas o problema vai continuar. Ei, deixa eu te falar uma coisa, todos nós corremos o risco de perder alguém que a gente ama. Todos nós corremos o risco de ver destruído aquilo que a gente construiu. O fato de Jesus estar conosco não significa dizer que, porque não, eu aceitei Jesus. Não, gente, eu aceitei Jesus agora, eu sou empregado, aceitando Jesus, eu vou virar patrão. Eu aceitei Jesus, eu estou andando a pé, vou comprar um carro. Eu moro de aluguel, vou ter casa própria. Eu estou solteiro, vou casar. Pronto, aceitei Jesus. Não é por aí não, filho. Marcos capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus, em outra tempestade, ele estava onde? No barco? Dentro. E fazendo o quê? Ele estava lá dentro e mesmo assim os meninos passaram por problema. Então, sabe o que eu aprendo com isso aqui? Uma notícia para você. Todo mundo vai ter problema na vida. Olha para quem está do teu lado e diz assim, então, filho, se prepara. Fala aí, se prepara. Que tem problema para mim e para você. Olha para quem está ao teu lado e diz assim, tem problema de sobra. Problema de sobra. Agora, cada um enfrenta na sua esfera. Tem gente que a sua dificuldade é no casamento. Tem gente que a sua dificuldade é na vida financeira. Tem outros que não tem problema na vida financeira, mas, de repente, não tem problema no casamento. Mas, às vezes, é uma mãe que não consegue dormir porque o filho está na noitada, o filho está fora e a mãe não dorme enquanto ele não chega. Às vezes é um problema de relacionamento entre pai e filho. Às vezes você não tem problema com seu pai, nem com a sua mãe, nem com seu filho, nem problema financeiro, mas você pode ter um problema na saúde. Gente, eu só quero que você aprenda uma coisa em nome de Jesus. Você só vai enfrentar qualquer tipo de problema que você consegue suportar. Diga amém. Agora, tem um homem na Bíblia, não sei se você vai lembrar quem que é. A Bíblia diz que ele era rico demais. Rapaz, ele era rico com força. Como é que era o nome dele? Ele era íntegro, o que mais? Reto e o que mais? Você sabia que ele perdeu os 500 bois que ele tinha? Ele perdeu as 500 juntas, lá como fala, de jumentas que ele tinha lá? Você sabia que ele perdeu as 7.000 ovelhas? Tu sabia que ele perdeu todos os camelos? E ele tinha quantos filhos, alguém lembra? Teve um vendaval, morreram os 10. Ei, tu sabe o que é tu enterrar 10 filhos no mesmo dia? Tu sabe o que é tu pegar o caixão do primeiro, colocar lá, pegar o caixão do segundo, colocar lá, sabe o que é tu perder tudo, uma crise financeira, uma crise na saúde, uma crise familiar. E detalhe, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele teve tumores aqui, dos pés à cabeça. Os amigos de Jó chegaram próximos de Jó, eles não conseguiram falar uma palavra para Jó, porque eles não tinham o que falar. 7 dias olhando para o Jó assim, sem falar nada. Aí tem gente que diz assim, não, mas Jó perdeu tudo. Você acha que Jó perdeu tudo? Sim ou não? Não, porque o tudo de Jó era Deus. Ele não perdeu Deus. E é interessante que Jó diz que o que ele estava passando se equivale a uma tempestade. Então, sabe o que eu aprendo? Você acha que um justo ele padece? Sim ou não? Sim ou não, gente? Você acha que uma mulher de oração, assim, uma mulher de Deus, ela pode acabar ficando com câncer? O que você acha? Sim ou não? Você acha que um homem de Deus, por exemplo, ele pode ficar desempregado? Sim ou não? Você acha que uma cristã pode olhar para suas contas e não ter dinheiro para pagar, uma dizimista fiel, uma mulher de oração, ela ter problema financeiro, pode ou não pode?
Você acha que um casal que ministra o louvor, um casal que é ancião, um casal que dirige na liderança da igreja, pode ter conflitos familiares, principalmente matrimonial? Pode ou não pode? Você acha que um pastor pode chegar a morrer, por exemplo? Você acha que pode? Um líder espiritual pode chegar a morrer, sim ou não? Quantos aqui já foram ao funeral de um pastor? Levanta a mão aí para eu ver. Quem já foi a funeral de um irmão de igreja? Quem morre mais? Nós ou vocês? Nós ou vocês? Desse um menininho falou para mim assim, eu quero ser pastor. Eu falei, que bênção, maravilha. Ele falou, porque eu quero ser imortal. Pastor é que nem protagonista de filme, não morre, só sai baleado. Os discípulos, diz a Bíblia, estavam passando por tempestades e não estava fácil não para eles, mas eles estavam lá firmes. Sabe o que é que eu aprendo? A viagem pelo mar é uma metáfora da vida. Eu já vi uma frase de Augusto Cury que ele falou assim, ó, não há céu sem tempestade, não há caminho sem acidente. Então não tenha medo de viver a vida, tenha medo de não vivê-la intensamente. É por isso que João 16:33, alguém lembra o que é que diz lá? No mundo, não, vamos falar mais forte, no mundo, de novo, no mundo, mas aí agora vem o agente ativador da alma. Mas tem de bom? Então olha para quem está do teu lado e diz assim, ó, tu tem que se animar, viu, filho? Tem que se animar. Deixa eu te dizer uma coisa. Você entendeu que o problema todo mundo tem. Então não adianta, mas eu tô passando, todo mundo tem problema. Segundo lugar, os problemas são imprevisíveis. As tempestades, irmãos, são imprevisíveis, não dá para você calcular. Não manda aviso prévio, não manda uma cartinha, não manda um e-mail, não manda uma mensagem. Ei, amanhã vai ter problema, não manda mensagem. Você quer ver uma coisa? O Mar da Galileia, onde os meninos estavam, é um lago de água doces. Ele tem 21 quilômetros de comprimento, 13 de largura, 210 metros assim, de profundidade, abaixo do nível do mar. Ele tem ali muitos peixes, só que é o seguinte, a circunstância geográfica facilitava tempestade, porque o ar quente do nível do mar, com o ar frio que vinha das montanhas, que eram pelo menos 3, né? Ele era cercado ali. Aquilo quando se juntava era na certa tempestade. Só que os discípulos não tinham como prever. Gente, o problema é assim, ó, não dá para você prever. Você sabe que você vai ter, mas não dá para tu prever. Tá indo tudo bem, uma curva na estrada pode dar um problema. Tá indo assim, ó, tudo bem, alguém te liga. Problema. Tudo indo bem. Tipo assim, ó, tu vai fazer um exame de rotina, entendeu? É um exame de rotina, tá tudo indo bem. É um exame de rotina. Tudo indo bem, do nada, muda tudo, porque o problema é imprevisível. E é o que a Bíblia diz. Quando chega, irmãos, açoita, lembra que a Bíblia diz que as ondas açoitavam o barco, o vento era contrário, gente, está indo tudo bem, de repente a gente começa a apanhar, o vento é contrário. Agora eu tenho uma notícia positiva aqui para te dar. A Bíblia diz em Mateus 14:32, que cessou o vento, diz assim, ó, cessou o vento, diz aí? Então eu quero te dar uma notícia boa, as tempestades elas vêm, mas elas vão. Então é o seguinte, todo problema passa. Diga amém. Ah, pastor, não passa não. Passa, eu tenho absoluta certeza. Então por isso que naturalmente eu tenho uma pergunta para fazer. Beleza, então por que a gente passa por problema? Por que Deus permite a gente passar por problema? Eu tenho pelo menos 2 respostas. A primeira, porque toda vez que Deus quer me ensinar uma lição, a faculdade de Deus são os problemas. Porque tem coisa que tu aprende calmamente, mas tem coisa que tu só aprende se tu apanhar. Não tem jeito. As crises, elas nos deixam marcas profundas, mas nos deixam grandes lições. Inclusive, eu só sei o tamanho da montanha se eu estiver no vale. Eu só sei a intensidade do brilho das estrelas se a noite for escura. E Jesus, naturalmente, quando quer me ensinar uma lição, ele permite que eu passe por problema na vida. Segunda resposta que eu poderia te dar, sabe qual é? Para fortalecer a nossa fé. Se você olhar para a tempestade de Mateus, ele olhou e falou assim, ó, homem de pequena. Na tempestade de Marcos, quando ele chegou, ele falou assim, ó, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes o quê? Fé. Então,
Deixa eu te falar uma coisa. O problema dos discípulos não era a tempestade. O problema dos discípulos não estava ao redor deles. O problema dos discípulos estava dentro deles. O problema não era a tempestade. O problema era a falta de quê? Ei, o problema não é o câncer. O problema não é a crise. O problema é a falta de... A questão não é se o problema é grande. A questão é se a fé é pequena. Agora, para finalizar mesmo, pastor, beleza, eu entendi que todo mundo vai passar por problema, eu entendi que o problema não avisa, graças a Deus eu ouvi que vai passar, eu sei que quando Deus quer me ensinar uma lição, Ele permite que eu passe por problema, principalmente quando Ele percebe que as raízes não estão profundas, é nessa área que Ele permite um problema para tu ter raízes mais profundas, eu sei que Ele quer fortalecer a minha fé, mas beleza, a pergunta é, pastor, se eu estou passando ou se eu passar, como é que eu faço para vencer as tempestades da vida? Eu vou te dar aqui alguns segredos que eu aprendi na vida. Primeiro, você tem que encarar a situação. Primeiro ponto é isso aí. Ah, pastor, meu marido foi embora, mas eu não aceito. Sim, ele foi. Então, em primeiro lugar, tu tem que aceitar que ele foi. Você quer ver uma coisa? Eu não gosto de ir para funeral. Quantos aqui já foram para funeral? Levanta a mão aí. Gente, eu não gosto. Eu não gosto não, mas eu tenho que ir. Mas não sou muito chegado não. Gente, um dia desse uma mulher me ligou. Eu era pastor distrital, tinha 28 igrejas. E eu rodava que nem a besta do Apocalipse, de dia e de noite. Rodava feito um louco. E aí a minha secretária distrital me ligou. Na hora que ela me ligou, ela falou assim, ó, pastor, eram umas 3 da manhã. Nós estamos precisando do senhor aqui agora. Era numa cidade vizinha. E falou assim, ó, pastor, o filho aqui da irmã acabou de falecer. E a irmã está chamando o senhor. Então, 3 da manhã, é tomar banho, colocar a roupa e fui lá, na cidade vizinha. Quando eu cheguei, a casa já estava movimentada e tal, etc. Cheguei, ouvi que a irmã estava chorando, entrei, quando a irmã me viu, ela me abraçou e tal, pastor, por quê? Eu vou falar o que na hora dessa? Tem que abraçar e estar junto. Só isso. Aí o marido dela chegou para mim e falou assim, você é o pastor da minha mulher aí? Aí eu vi que ele estava tão nervoso, que eu falei, eu mesmo não, quase falava. Nem de pastor eu gosto, meu irmão. Porque você tem alguma preferência? Você prefere um padre? Eu vou já me benzer aqui. Ele falou, você é o pastor da minha mulher? Eu falei, eu sou pastor da igreja. Então vem aqui comigo. O hospital era do lado, vizinha à casa da mulher. E ele me chamou e eu fui atrás. E ele estava lá, e chorando e tal, entrou no hospital. Senhor, Senhor, sai da frente. E eu atrás, eu tô com ele aí. E fui andando aqui, ó. Ele me levou onde estava o corpo do menino. Todo ensanguentado. Aí ele chegou, ficou só nós 3. O menino morto, ele e eu. E ele chegou para o menino, começou a beijar o menino e falou, filhão, o pastor acabou de chegar. Ele vai te ressuscitar agora. A minha vontade era de chegar e falar para o morto assim, é mentira dele. Ele está mentindo. Imagina a cena. Tipo assim, a minha vontade era, eu falei assim, eu não tinha outro não para estar aqui no meu lugar, Senhor. Mas o que eu faço na hora dessa? Aí ele olhou para mim, ressuscita. Ressuscita aí, pastor. Aí começou a gritar, que ele não pode ir embora não, pastor. Eu amo esse menino, pastor, me ajuda. Aí começou a se abraçar com o menino, sujar todo de sangue. Ressuscita. E como é que ressuscita? Como é que numa hora dessa, tipo assim, ó, ele não aceitou a morte do filho. Aí eu tive que fazer uma oração. A oração, quase que o Senhor me tira daqui, Senhor, me arrebata, faz qualquer negócio. E eu tive que orar e orei. Falei, vamos orar aqui agora. Porque também eu vou falar o que na hora dessa? Não, é porque eu não fiz essa matéria de ressurreição. Eu perdi essa aula.
A fórmula eu não sei, não estudei, reprovei. Meu amigo, é na hora... Então, vem cá, vamos aqui. Peguei na mão dele aqui. Vamos orar aqui. E orei. E na oração eu falei, Senhor, olha a situação aqui, Senhor. Se fosse o Senhor, a situação seria outra. Mas o Senhor está aqui entre nós. Senhor, abraça esse pai aí. Senhor, contorna essa situação aqui, Senhor. Administra essa situação. Senhor, que seja feita a tua vontade. E não a minha e nem a dele, mas que seja feita a tua. Senhor, coloca paz no momento aqui de tribulação. Enxuga as nossas lágrimas. Aí terminou a oração, tranquilo, vamos embora. Cheguei lá na irmã, a irmã chorando. O que eu descobri? A psicologia fala da fase da negação. Enquanto tu não aceitar, vai continuar doendo. Enquanto tu não aceitar, pastor, ele foi embora, eu não consigo viver sem ele. Ele não se chama oxigênio, não. Dá para viver. Enquanto você não aceitar, não vai parar de doer. Em primeiro lugar, você tem que administrar, você tem que aceitar isso aí. Porque tem perda na nossa vida que ela é temporária, mas tem perda que é definitiva. Então, em primeiro lugar, você tem que encarar a situação. Segundo lugar, aí você tem que aprender com os discípulos. Você não pode desistir de lutar. Os meninos entraram lá 18 horas. 3 às 6 da manhã, dava quase 9 horas. Os caras estavam remando, direto. Gente, estava dando tudo errado, mas eles não paravam não. Eles estavam remando, vamos remar. A distância que eles percorreram com o barquinho deles, se fosse em outra ocasião, eles levavam cerca de 1 hora. Os caras estavam 9 horas remando. Detalhe, eles não desistiram, continuaram remando. Então sabe o que é que eu aprendo? Seguinte, você vai passar por um problema na vida, está passando, é com filho, é financeiro, seja lá o que for, meu amigo, continua remando, continua lutando. Pastor, mas está dando errado, mas continua, mas está dando errado. Já tem 1 ano, pastor, 2 anos, eu não consegui. Continua. Sabe por quê? Ah, pastor, porque está tudo contra mim. Filho, então aprende com o avião. É só você olhar para o avião que você aprende. O avião, ele decola a favor ou contra o vento? O que é que você acha? A favor ou contra? Contra o vento. Então é assim, ó, para a gente orar, está indo tudo contra você? Então Deus trouxe você aqui nessa noite para te dizer que se prepare. Porque você vai decolar em nome de Jesus, amém? Porque Deus está no controle. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, pode até fugir do teu, mas não foge do controle de Deus. É impressionante. Nenhuma tempestade intimida o poder de Deus. Nenhuma. Na tempestade de Marcos, gente, o mundo estava desabando. Ele estava dormindo. Estava todo mundo desesperado, ele estava dormindo. Já teve gente que chegou para mim e falou assim, ó, pastor, eu não aguento, é o silêncio de Deus. Porque às vezes a gente está se acabando, a gente está perdendo o filho para droga, a gente está perdendo o filho, está perdendo o casamento, está perdendo a vida, a família está se separando. Pastor, a tragédia toma conta da nossa vida e parece que Deus, ele não fala uma palavra, uma. Deixa eu te dizer, eu não sei o que dói mais. Se é a disciplina de Deus ou se é o silêncio de Deus. Mas grava uma frase. Deus pode até fechar os lábios, mas nunca Ele vai fechar os olhos e os ouvidos. Ele pode até não responder o que você quer, mas Ele está vendo você. Ele está ouvindo você. Mas pastor, mas Deus não fala nada, Deus está em silêncio. Ei, o teu coração está trabalhando e tu não escuta, né? Pois Deus, em silêncio, trabalha em teu favor. Deus não criou você para você simplesmente sofrer. Por isso que Salmo diz assim, ó, Deus é o nosso refúgio, o quê? Socorro bem presente na nossa tribulação. Quero te fazer só um pedido. Independente do que acontecer, a única coisa que você não pode fazer é soltar a mão de Jesus. Você pode perder tudo, mas você não pode perder Jesus. Você lembra de Jó? Jó não perdeu tudo, porque o tudo de Deus, de tudo de Jó, era Deus.
Você pode perder o que você construiu. Você pode perder o que você ama. Mas a única coisa que você não pode perder é a mão de Jesus. Porque segundo a Bíblia, o justo viverá pela fé. Fé não é ter certeza que vai dar tudo certo. Isso aí é pensamento positivo. Fé é ter a certeza que se der certo ou que se der errado, Deus está no controle. Ele está no comando. E nessa noite nós vamos fazer uma oração aqui. E talvez, eu não sei se essa oração é para todo mundo, talvez é para uma, para duas, eu não sei. Eu queria fazer uma oração por alguém que aqui está entre nós, que você tem assim, um pedido muito especial. Mas muito especial assim mesmo. Pastor, o meu problema eu tenho assim, é um filho, Pastor, o meu problema é só entre eu e Deus. Pastor, mas o meu problema ele está no nível assim de uma tempestade. Pastor, não está fácil, não está fácil. Talvez a sua vida está que nem o barquinho dos discípulos. O problema entrou, chacoalhou, separou tudo, despedaçou. A água começou a levar embora aquilo que você mais ama. E você está apanhando faz tempo. Mas Deus trouxe você aqui nessa noite para te dizer uma coisa. Não desiste. Ele está te ensinando lições. Ele vai fortalecer a sua fé. E lembre-se de uma coisa. Primeiro é água. Primeiro é temporal. E depois é arco-íris. A aliança de Deus para você. Não desista. Não recue. Pastor, eu estou lutando já tem 10 anos. Continua. Pastor, eu já não tenho mais forças. Só estende a mão assim, que Jesus vai segurar na tua mão. E Ele vai salvar você. Nesse momento eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos ter uma música. O pessoal da música pode vir aqui, tá bom? Nós vamos ter uma música agora. Eu queria que você pensasse agora. Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade assim que você tem? Ah, pastor, graças a Deus eu não estou nesse nível, mas eu sei que tem gente na minha família que está. Então deixa eu te dizer uma coisa. Sempre tem um propósito para a tua dor, tem uma razão para a tua luta e tem uma recompensa para a tua fidelidade. Então nós vamos ouvir essa música agora. E eu queria que você fizesse a sua oração aí. Onde você está? Fala para Deus aí, Senhor. Não alivia o fardo, mas fortalece os ombros. Porque o fardo não adianta pedir para aliviar, que Ele não vai. Mas os ombros, Ele vai fortalecer. E por favor, se o mar não se abrir, desanima não. Porque quando o mar não se abre, não é porque Deus esqueceu de você. É porque para você, o que Ele planejou é você caminhar sobre as águas. Quando o mar não se abre, você vai andar sobre as águas. Agora é o seu momento, fecha os olhos, coloca o teu problema nas mãos de Deus, enquanto nós vamos juntos aqui ouvir essa canção.